Bom dia, Eduardo Berbigê, o nosso tributarista especialista em agronegócio, sexta-feira aqui com a gente. Bom dia, Berbigê. Bom dia. Antes de entrar na parte ruim, né, porque tem muita coisa que não é agradável falar essa semana, eu estou em Várzea Grande, no Mato Grosso, que é uma parte do Brasil que funciona, né? Estou aqui na Associação Mato Grossense dos Atacadistas e Distribuidores. Gostaria de mandar um abraço ao Luciano Almeida, presidente, e ao Marcos Taveira, executivo. Fui muito bem recebido aqui. E é uma parte muito importante, né, que distribui os produtos do agronegócio, entre outros. E é interessante ver uma parte do Brasil que trabalha, que funciona e que tenta fazer o Brasil andar. Infelizmente, o governo atrapalha. Mas vamos lá, Tavinho, vamos à parte desagradável. Dê a sua opinião sobre a manifestação do nosso presidente, do nosso ministro, sobre o IOF, e depois eu digo o que eu penso. Minha linha de raciocínio é a mais simples possível e a mais óbvia possível, e aquela que foi dita também por alguns parlamentares ali. Primeiro, encontrei a fazenda num penduricalho e agora tenho que arrumar. E o que eu tenho a ver com isso? Tá? Eu, contribuinte, o que eu tenho a ver com isso? O meu contador fez meu imposto de renda hoje, parcelei o que eu tinha que pagar, já paguei a primeira parcela que vence hoje, eu fiz a minha obrigação. Agora, o Silmar, por 2 vezes no comentário dele hoje, falou: é um governo que gasta muito e não corta a sua gordura e os seus gastos. E aí o parlamentar lá disse, e aí prejudica diversos programas sociais, programas de segurança, programas de saúde, e quer que o contribuinte pague o esbanjar, né? o manjar dos políticos brasileiros e outras autoridades em vários outros setores. E aí eu fico muito preocupado, você vai tocar a bola para frente, porque quando você tem uma autoridade econômica, a autoridade máxima do governo, que vem assim e numa fala mansa, diz assim, eu tenho que dizer para vocês que se a gente não aumentar o IOF, muita coisa ruim pode acontecer e a máquina pode ter problemas para funcionar. Isso é ameaça? Você que vai dizer para mim como advogado. Vamos lá, né? Essa história está cansando, né? O governo Bolsonaro entregou as contas com superávit. Então, primeiro ponto. Mas não vamos entrar no mérito de se o governo foi bom ou ruim. O governo Lula vem numa escalada de gastos e o Congresso tem culpa, muita culpa. É até interessante ver o deputado Hugo Mota falar que o Congresso está disposto a fazer a sua parte. Tem 50 bilhões em emendas para esse ano. Querem cortar? Cortar quanto? Não adianta cortar 2 bilhões em emendas. O governo gasta um absurdo em desperdícios. E o governo diz que não tem dinheiro. É interessante essa falácia do ministro toda hora: se não aumentarmos os tributos, não vai ter dinheiro. Óbvio, o ano passado, nós já falamos aqui várias vezes, houve um aumento de 10% real na arrecadação federal. É muita coisa. 10% real descontado a inflação, e tivemos um déficit absurdo. Cadê esse dinheiro? Agora vamos ter que aumentar mais tributos. Claro, fala-se em IOF porque não tem onde aumentar mais os outros tributos. E um deputado ali que falou tem razão em aumento de custo, porque uma das questões do IOF é aumentar os empréstimos no exterior de dinheiro de curto prazo. Muitas empresas se financiam no exterior com empréstimos de curto prazo. Vai de 0 para 3,5%. Isso é um absurdo. Então, o que acontece? Sempre essa cantilena do ministro da Fazenda. Se não aumentarmos tributos, a máquina vai parar. Eu digo o inverso: se o governo não parar de gastar, a máquina vai parar. E o Congresso, claro, precisa fazer o seu papel também. Então, corta as emendas. São 50 bilhões também. Baixem para 5. Quero ver se o deputado Hugo Mota topa isso. E o governo pare de desperdiçar. E outra coisa, um absurdo que saiu essa semana: o Senado concedeu 73 bilhões de aumento para os seus funcionários. 73 bilhões. Nós estamos falando em um ajuste de 30 bi que o governo está dando, que não são 30, são 20 bilhões de reais, que isso não faz nem cócega no orçamento.
E o Senado vai lá e concede 73 bilhões de aumento para os seus funcionários. É uma vergonha isso. Custa mais que o Senado custa mais que a família real inglesa. Quer dizer, então, vamos lá. O governo tenta fazer um ajuste de 20 bilhões, que não é nada. Aí o Senado vai lá numa canetada e consegue 73 bilhões de aumento para os seus funcionários. Quer dizer, é aquela velha história de enxugar gelo. Aí veio o Haddad dizendo que se não aumentar IOF e tributos vai parar a máquina. Não, se não pararem de gastar, vai parar a máquina. Se o judiciário não parar de gastar, o absurdo vai parar a máquina. Né? Aí saiu aquela polêmica essa semana de um jantar aí que o Barroso foi visto cantando, não sei que música lá, com um empresário que tem processos de interesse dele no Supremo e o empresário patrocinando o jantar. O Barroso, não, é muito importante porque nós temos que levantar 4 milhões para conceder bolsas, não sei o que, para estudantes. Não, 4 milhões é o Supremo cortar o cafezinho que ele dá lá, já dá os 4 milhões, não precisa ficar se expondo com pessoas que têm interesse no Supremo Tribunal Federal. Sabe, é uma vergonha. O governo não faz a sua lição de casa mínima. O Haddad vai falar aumentar o IOF para arrecadar 20 bilhões, prejudicando as empresas, e o Senado vai lá numa canetada, aumenta 73 bilhões de salário de funcionários que já ganham um absurdo. A média dos salários é mais de 30 mil reais no Senado Federal. Que absurdo é esse? Brasília vive numa ilha da fantasia, média de salários altíssimos, totalmente divorciada da realidade do Brasil. E ninguém fala nada, e continua essa farra com o dinheiro público. Eles vivem em outra realidade. Deputados, senadores, judiciário, mais ainda, e o governo federal, e o Lula vem com essa demagogia, e o Haddad vem fazer aquela cara de preocupado, dizer que a máquina vai parar se não aumentar imposto. Não, se não pararem de gastar, a máquina vai parar. Pode aumentar IOF, pode aumentar mais PIS e COFINS, pode aumentar o que quiserem, que é um saco sem fundo. Aumenta aqui, gastam mais ali, e não adianta. Pode fazer o que quiser, que não tem dinheiro que chegue para esse povo. Parem vocês, na declaração de imposto de renda, se vocês têm alguma coisa que tem reajuste automático e foi reajustada de acordo com os índices de inflação e etc. e tal, reparem vocês no imposto pago no ano passado, se você tem imposto a pagar, e repare com os reajustes dados oficialmente, o valor que você tem a receber a pagar no imposto de renda de agora. Aumentou, meu amigo. Presta atenção porque aumentou. E isso não deveria ter aumentado, deveria ser proporcionalmente a mesma coisa do que no ano passado, porque os reajustes, se você teve, foram oficiais. Mas não, mudou a alíquota, mudou carga tributária, mudou uma porção de coisas. Então, essa máquina insaciável de pegar dinheiro do povo não tem mais aonde pegar. E aí quer pegar o do IOF, influenciando aí todo o cenário e o mercado. E ninguém quer largar o osso, como você disse. Porque se os parlamentares não querem e criticam o governo, por que eles não cortam, como você disse, né, BBG? Agora, isso aí não vai terminar bem. É o governo federal, é a Câmara, é o Senado, é o Judiciário, é todo mundo gastando. Bom. Vamos ver isso aí, você já fechou o pacote todo aí. Que negócio é esse do Mauro Cid, que o Ives Gandra falou sobre intervenção militar com o Mauro Cid, e a OAB fez fiasco? O Mauro Cid agora tem um podcast na primeira página do UOL, todo dia ali, que eu fico pensando... o Mauro Cid deve ser uma pessoa muito importante para ter um podcast na primeira página do UOL, né? Para falar sobre o quê? Ele que deu depoimentos contraditórios em várias ocasiões sobre o 8 de janeiro, um vai e vem de depoimento daqui, de lá, puxa daqui, uma hora é uma coisa, uma hora é outra. Ele tem um podcast na primeira página, todo dia que eu abro o UOL lá, eu vejo o podcast dele. Quem é o Mauro Cid para ter um podcast? E o que aconteceu com o Ives Gandra? Eu confesso que eu não... Acho que tem coisas... Eu não me dispus a ouvir ainda o podcast do Mauro Cid. Tavinho, eu acho que é uma obrigação. Você também, como amigo do Ives, temos que fazer um desagravo pelo seguinte. A OAB de São Paulo está fazendo um papel ridículo. O Ives sofreu uma representação da Associação Brasileira de Imprensa
e de uma associação de direitos humanos, enfim, essas entidades. A Associação Brasileira de Imprensa já teve um papel relevante na época do impeachment do Collor, quando era o Barbosa Sobrinho, não, era o... Não, era uma... Não lembro, era um presidente importante, e a Associação Brasileira de Imprensa se deteriorou nos últimos anos, servindo aí de um órgão aí de extensão da esquerda. O que acontece? O Ives emitiu uma opinião. O Ives foi um dos consultores da Constituição de 88, sempre foi muito próximo do Bernardo Cabral, e é um dos maiores constitucionalistas do Brasil. O Ives emitiu uma opinião sobre várias opiniões sobre dispositivos da Constituição de 88, e ele emitiu uma opinião sobre o papel das Forças Armadas, enfim, uma opinião técnica. Entre várias outras opiniões que ele emitiu sobre a Constituição de 88. E ele, em uma aula que ele deu também na Escola Superior de Guerra, na década de 90, enfim, questões técnicas, isso tem mais de 30 anos. E esses pareceres do Ives parece que foram enviados pelo Mauro Cid, não sei para quem, e alguém pegou isso, coisas feitas lá em 1988, há 37 anos atrás, como se o Ives tivesse participado dessas articulações aí recentes, como se o Ives tivesse orientado alguém. Não, ele deu esses pareceres na época da Constituição, falando tecnicamente sobre os artigos da Constituição, e essas entidades representaram contra o Ives na OAB como se ele fosse um golpista, enfim. O que acontece? O Ives, obviamente, recorreu, e esse recurso tinha sido aceito para sepultar, até porque a OAB nem deveria interferir nessas questões, né? E agora um conselheiro do Tribunal de Ética pediu vistas, quer dizer, não sepultou esse tribunal. Obrigou o Ives, com seus 90 anos, com todos os problemas de saúde que você sabe que ele teve recentemente, a fazer uma sustentação oral semana passada, um processo que continua vivo. Quer dizer, é um absurdo a OAB se prestar esse papel. O Ives, você sabe que é um democrata, ele emite as opiniões dele, nunca contra as pessoas, sempre contra ideias. Você sabe que o Ives é contra qualquer golpe, contra qualquer questão antidemocrática. O Ives emite as suas ideias, e a OAB, eu sinto vergonha da entidade que me representa por se prestar um papel desses. A OAB já deveria ter sepultado esse processo há muito tempo, e eu acho vergonhoso os conselheiros se prestarem a um papel desses. Essas entidades estão servindo... eu perdi totalmente o respeito por essas entidades, na verdade, e são formas de pressionar o professor Ives, que não deveria estar passando por um desgaste desses, e a OAB, como entidade representativa dos advogados, deveria defender os seus profissionais, que não deveriam passar por um constrangimento desse, principalmente o professor Ives Gandra, que, na minha opinião, é o maior jurista do Brasil, o jurista que ajudou a formar a Constituição Federal de 1988, com suas ideias, com seu conhecimento, e emitiu uma opinião técnica há mais de 30 anos atrás, e hoje utilizam isso como uma forma de constrangê-lo, de pressioná-lo, de coagi-lo. Isso é uma vergonha, isso não deve ser admitido, isso é antidemocrático. E eu me admiro que a OAB dê guarida a uma situação dessas, e eu me admiro que a Associação Brasileira de Imprensa, essa Associação de Direitos Humanos, nem sei quem é, não sei nem o que faz, mas a Associação Brasileira de Imprensa, que tem mais de 100 anos, que já fez um papel relevante em algumas situações da democracia brasileira, agora decair ao ponto de se prestar a isso. Realmente é vergonhoso, e eu gostaria de manifestar o meu apoio ao professor Ives Gandra Martins, por tudo que ele já fez e faz pelo Brasil, não deveria estar passando por isso, e a OAB me envergonha por não ter acabado já com esse processo e sujeitar o professor Ives a esse desgaste no alto de seus 90 anos e quase 70 anos de advocacia e de serviços prestados ao Brasil. É muito triste ver isso acontecendo nessas alturas da vida do professor Ives Gandra Martins. Eu pensei que essa história já tinha terminado, mas se ressuscitaram, eu só posso dizer que é simplesmente lamentável. Simplesmente lamentável. PBG, bom final de semana para você. Você está aí no Mato Grosso, né?
Estou em Várzea Grande, ao lado de Cuiabá. Ao lado de Cuiabá. Então tá bom. Um abraço aí para os nossos amigos de Várzea Grande e também de Cuiabá, que são muitos. Daqui a pouquinho a gente vai entrar com a Estância Bahia, inclusive, direto lá de Cuiabá. Abraço a todos, bom final de semana para você e a gente se fala aí no nosso próximo Tributos no Agro. Abraço, BBG. Grande abraço, Tavinho, você e os nossos telespectadores. Um grande abraço, bom final de semana.